Os Papas da Igreja Católica. Os Papas do século IX. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar a nossa série de vídeos falando agora dos pontífices do século IX. Vamos para o vídeo. O século IX foi um período de grandes transformações na Igreja Católica. O papado enfrentou desafios políticos internos e externos, consolidou sua autoridade espiritual e se envolveu em disputas com o Império Carolíngio e as monarquias europeias. A relação entre Roma e Constantinopla se tornou mais tensa, enquanto os ataques sarracenos ameaçavam o território papal. Nesta análise, exploraremos a trajetória dos papas Gregório IV, 827 a 844 até Estevão V, ou VI, 885 a 891, destacando suas contribuições, desafios e o impacto de seus pontificados na história da Igreja. 101. Papa Gregório IV, 827 a 844. Sucessor de Papa Valentino, Gregório IV enfrentou disputas entre os filhos de Luís, o Piedoso, imperador carolíngio. Tentou mediar a guerra civil dentro do Império Carolíngio, mas sem sucesso. Fortificou Roma contra os ataques dos sarracenos, que saqueavam a costa italiana. Iniciou a tradição de celebrar a festa de Todos os Santos em 1º de novembro. Mesmo em meio a tantos problemas, o papado de Gregório IV foi longo, durou 16 anos. Simultaneamente ao combate contra os invasores e às tentativas de equilibrar a política interna, o Papa ainda conseguiu contribuir para o desenvolvimento da arquitetura romana e promover a celebração do Dia de Todos os Santos, que acontece todos os anos, no 1º dia de novembro. O Papa Gregório IV faleceu aos 54 anos de idade, no dia 11 de janeiro de 844. 102. Papa Sérgio II, 844 a 847. Eleito Papa sem aprovação do imperador carolíngio, enfrentou resistência política em Roma. Durante seu pontificado, Roma foi saqueada pelos sarracenos em 846, que destruíram partes da Basílica de São Pedro e outras igrejas. Não conseguiu organizar uma defesa eficaz, o que prejudicou sua reputação. Alguns relatos dizem que o Papa Sérgio II não tinha interesse nem habilidade para administrar a instituição religiosa. Ele estaria mais ligado aos prazeres mundanos, e deixava que seu irmão chamado Bento tratasse dos assuntos da Igreja. Verdade ou não, Sérgio II teve de enfrentar um problema sério na época. Seu antecessor, Gregório IV, lutou durante seu papado para aumentar a autonomia dos papas frente ao Império Carolíngio e para defender o mundo cristão dos ataques muçulmanos. Seus esforços foram válidos, tanto que a eleição de Sérgio II não teve interferência dos carolíngios. Porém, o filho do imperador carolíngio, Luís, não concordava com a situação e reuniu um exército para ir até Roma e forçar o Papa a prestar um juramento de fidelidade ao imperador Lotário. Não bastasse a imposição, Luís ainda foi coroado rei da Itália. A outra complicação de seu papado foi em relação aos muçulmanos, que continuaram a avançar no território italiano, saqueando vários locais. Eles foram derrotados em Gaeta, após muitos prejuízos. O Papa Sérgio II liderou a Igreja Católica por 3 anos, e não deixou nenhum grande legado para a instituição. Seu papado teve que se preocupar com a expulsão dos muçulmanos de suas terras, e não conseguiu se libertar da interferência do Império Carolíngio. Ele faleceu no dia 27 de janeiro de 847. 103. Papa Leão IV, 847 a 855. Responsável pela reconstrução de Roma após os ataques dos sarracenos, mandou construir a Muralha Leonina, que cercava o Vaticano e protegia a Basílica de São Pedro. Organizou uma aliança naval cristã que derrotou os sarracenos na Batalha de Ostia, em 849. Reforçou o poder da Igreja no Ocidente, ampliando a influência do papado. Leão IV ou São Leão IV, foi consagrado Papa em 10 de abril de 847. Nasceu em Roma, onde foi educado no mosteiro de São Martinho. Era monge beneditino. Fortificou com altas muralhas a colina do Vaticano e a zona em torno da Basílica de São Pedro, que tinha sido saqueada pelos sarracenos, criando a cidade leonina. A fim de obter maior proteção, consagrou o imperador Luís II, o Jovem,
Confirmou aos venezianos o direito de eleger o doge. Foi o primeiro pontífice que pôs data nos documentos oficiais. Morreu em 17 de julho de 855. 104º, Papa Bento III, 855 a 858. Eleito após a deposição do antipapa Anastácio, que tentou usurpar seu cargo. Trabalhou para manter a paz em Roma e fortalecer a moral do clero. Enfrentou desafios da monarquia carolíngia, mas preservou a independência do papado. Há uma lenda medieval sobre a coroação de uma mulher para liderar a Igreja Católica, a papisa Joana. A lenda aparece pela primeira vez em documentos do século XIII dizendo que ela teria ocupado o posto entre Leão IV e Bento III. Pesquisas recentes, contudo, demonstram que não houve interrupção na sucessão dos papados, e tampouco qualquer espaço para uma mulher liderar a Igreja. Logo, o mais provável é que a papisa Joana seja uma sátira antipapal surgida no contexto de crise da década de 850. Bento III exerceu durante 3 anos seu papado amplamente amparado pelo povo. Faleceu no dia 17 de abril de 858 já com fama de ser uma santidade. 105º Papa Nicolau I, 858 a 867. Considerado um dos papas mais influentes do século IX, afirmou a supremacia do papado sobre os reis e bispos da Europa. Entrou em conflito com o patriarca de Constantinopla, Fócio, dando início à cisma de Fócio, precursora do grande cisma do Oriente, em 1054. Interferiu em assuntos matrimoniais dos reis europeus, mostrando o poder do papa sobre as monarquias. Nicolau I foi um papa significativo nos primórdios da Idade Média. Ortodoxo, combateu qualquer atitude que pudesse atentar contra a doutrina tradicional da Igreja Católica. Sua postura firme conquistou mais espaço ainda para o catolicismo, vencendo uma disputa de interesses, que deu à Igreja um poderio que se expandiria pela Idade Média. Considerado por seus contemporâneos como profeta, faleceu no dia 13 de novembro de 867, aos 52 anos de idade. O Papa Nicolau I recebeu o nome de Magno e foi consagrado santo pela Igreja Católica, sendo chamado de São Nicolau Magno. 106. Papa Adriano II, 867 a 872. Tentou manter a autoridade papal diante das disputas entre Roma e Constantinopla. Enfrentou a tentativa do Império Bizantino de interferir na nomeação de bispos no Oriente. Sofreu tragédias pessoais. Sua esposa e filha, pois era casado antes de se tornar clérigo, foram assassinadas por um nobre romano. Manteve contato com os missionários Cirilo e Metódio, que evangelizavam os povos eslavos. O papado de Adriano II foi bastante maleável. O Papa relativizou questões rígidas e foi muito acessível. Era conhecido por ser caridoso e amável. Com sua personalidade amena e suas boas intenções, tentou resolver discórdias entre os católicos, o que o levou a convocar o 8º Concílio Ecumênico em Constantinopla. Sua natureza pacífica foi fundamental para a expansão da Igreja Católica. Adriano II foi responsável por coroar o primeiro soberano inglês abençoado por Roma, o rei Alfredo, o Grande. Outra grande marca de seu papado e de sua modernização da Igreja Católica foi a permissão concedida a Cirilo e Metódio para celebrarem a liturgia católica, em língua eslava, entre os eslavos, no leste europeu. O desprendimento de Adriano II avançava praticamente 1000 anos no tempo, pois somente no século XVI, com a Reforma Protestante, que as celebrações cristãs deixariam de ser em latim. Adriano II permaneceu 5 anos como Supremo Pontífice da Igreja Católica. Foi seguindo sua tradição familiar que viveu sua maior tristeza, porém, ainda assim, seu papado destaca-se por ações de vanguarda. Adriano II faleceu no dia 14 de dezembro de 872. 107º, Papa João VIII, 872 a 882. O Papa João VIII enfrentou muitos conflitos durante seu pontificado, que, por sinal, marcaram o teor de sua administração. O pontífice teve que lidar com os sarracenos, modo como eram chamados os muçulmanos, que tentavam invadir a Itália. Após uma série de combates, os cristãos saíram vencedores.
Em meio a essas disputas, o Papa teve que fazer várias estratégias políticas para conter o avanço dos inimigos e, ao mesmo tempo, conter os ânimos dos próprios cristãos, que sempre buscavam superar seus pares em poder no continente. Assim, o Papa João VIII coroou o rei dos francos ocidentais, Carlos, o Calvo, e também o rei dos francos orientais, Carlos III, o Gordo. Essas ações faziam parte de um jogo de negócios que garantiria o apoio dos francos para combater os invasores sarracenos. Mas Carlos III não cumpriu com sua parte do acordo e deixou o Papa sem auxílio para os combates. O resultado, então, foi o esperado: vitória dos árabes, que forçou os cristãos a pagar grandes tributos. Mas não só de guerra foi marcado o pontificado de João VIII. O Papa também se dedicou aos assuntos religiosos. Foi rígido com a disciplina eclesiástica e com o reconhecimento do poder da Sé Romana. Insistiu também na piedade. Seus esforços obtiveram progresso na cristianização dos eslavos. O Papa João VIII também tentou resolver uma complicada situação envolvendo o patriarca de Constantinopla. Mesmo após ter sido excomungado, o Papa tentou reintegrar Fócio à obediência romana. Apesar de toda a insistência, o pontífice não obteve êxito nessa questão. Liderou a Igreja Católica por exatos 10 anos e 2 dias. Envolto por guerras, confrontos políticos e conspirações, o pontífice foi mais uma vítima da grave instabilidade vivida pela instituição religiosa, em função da ganância pelo poder, durante a Idade Média. João VIII foi envenenado e faleceu no dia 16 de dezembro de 882. 108º, Papa Marinho I, 882 a 884. Breve pontificado, mas manteve a luta contra a influência bizantina na Igreja. Restabeleceu relações com o imperador Carlos, o Gordo, tentando restaurar a unidade do Império Carolíngio. Reafirmou a condenação de Fócio, consolidando a posição de Roma na disputa com Constantinopla. O Papa Marinho I era romano, e foi eleito Papa em 16 de dezembro de 882, governando por apenas 2 anos. Há razões para acreditar que Marinho foi eleito no próprio dia da morte do Papa João VIII, e que foi consagrado sem esperar o consentimento do incompetente imperador, Carlos, o Gordo. Era filho de um sacerdote chamado Palumbo, e nasceu em Galese. Entrou para a Igreja de Roma aos 12 anos. O Papa Leão IV ordenou-o subdiácono, e depois de ter sido ordenado diácono, participou em 3 embaixadas importantes a Constantinopla. Na segunda, em 869, era um dos legados do Papa Adriano II ao 8º Concílio Ecumênico. O Papa João VIII o consagrou bispo de Caere, Cerveteri, tesoureiro da Igreja de Roma e arquidiácono. Na terceira viagem que fez a Constantinopla, acabou preso por defender firmemente as instruções que levava. Pressionou Basílio I, o Macedônio, imperador do Oriente, contra os cismáticos na controvérsia de Fócio. Acredita-se que morreu envenenado, depois de ter querido acalmar as desavenças italianas. Morreu em 15 de maio de 884. 109º, Papa Adriano III, 884 a 885. Governou por pouco tempo, mas excomungou figuras corruptas da nobreza romana. Convocado pelo imperador Carlos III, o Gordo, para uma reunião na Germânia, faleceu durante a viagem. Em 1891, foi canonizado como santo pela Igreja Católica, sendo reconhecido por sua luta contra a corrupção. Papa Adriano III foi o Papa e um santo da Igreja Católica. Sucedeu ao Papa Marino I. Nasceu em Roma e foi eleito em 17 de maio de 884. Confirmou tudo o que tinham feito os seus antecessores contra o imperador Fásio. Convidado por Carlos, o Gordo, para se mudar para a França, morreu durante a viagem em São Cesário sul Panaro, Modena. Foi enterrado no mosteiro de Nonantola, onde a sua memória é recordada desde então, pelos locais. A sua morte ocorreu em setembro de 885. Cronistas gibelinos acreditam que tenha sido apunhalado, enquanto dormia a mando do Duque de Spoleto e do Conde de Ferrara. 110º, Papa Estevão V ou VI, 885 a 891. Enfrentou o colapso do Império Carolíngio, que mergulhou em anarquia política. Teve que governar de forma independente,
pois não havia mais um imperador forte para apoiar a Igreja. Resistiu às pressões do Império Bizantino e fortaleceu os estados pontifícios. Foi um defensor do uso da língua latina na liturgia, opondo-se às tentativas de expandir o uso da língua eslava na Igreja. Estevão V ou VI foi eleito Papa em 4 de setembro de 885. O seu pai, Adriano, pertencia à aristocracia romana, e a sua educação foi entregue ao seu parente, o bispo Zacarias, bibliotecário da Santa Sé. Estevão foi ordenado cardeal presbítero de Sancti Quattro Coronati, em Roma, pelo Papa Marinho I, e a sua fama de santidade tornava-o um candidato natural ao papado. Estevão teve que enfrentar tempos complicados, com fome generalizada provocada por uma seca e pragas de gafanhotos. Como o tesouro papal estava vazio, teve que recorrer à riqueza do seu pai para socorrer os pobres, redimir cativos e reparar igrejas. Para promover a ordem, Estevão adotou a Guido III de Spoleto como seu filho e coroou o imperador em 891. Segundo o New Catholic Encyclopedia, dentro de poucos meses, uma reação violenta terminou o pontificado do Papa Estevão. Ele foi despojado da insígnia pontificada, foi encarcerado e estrangulado, morreu em 14 de setembro de 891. Os papas desse período desempenharam um papel fundamental na transição da Igreja, de uma posição subordinada aos reis e imperadores, para uma instituição centralizada e poderosa. Com a decadência do Império Carolíngio e o aumento das invasões saracenas e normandas, o papado começou a se tornar mais independente, assumindo a liderança moral e política da cristandade ocidental. A afirmação da supremacia papal por Nicolau I, a defesa militar da Igreja por Leão IV e João VIII, e a diplomacia de Adriano II e Estevão V, mostraram que o papado era mais do que uma instituição religiosa, tornou-se um dos principais atores políticos da Idade Média. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.